Aqui é a sacristia, tá? Aqui é a sala do Padre Luiz. Aqui é um ponto também que a gente gosta de ressaltar. A gente tem um quadro aqui com os bispos. Dom Francisco de Campos Barreto, primeiro bispo da catedral. Dom Antônio Zátera. Domingos Joaquim Ferreira de Melo, segundo bispo. Dom Antônio Zátera. Dom Jaime Quemelo e o nosso hoje, Dom Jacinto Bergman. Aqui é todas as paróquias que fazem parte da catedral. Nesse ponto aqui a gente está chegando na cripta. Aqui é também um lugar que as pessoas assim ficam muito intrigadas, né? Porque aqui é enterrado os bispos. A gente tem 2 bispos enterrados aqui. O primeiro bispo, ele ficou por 10 anos em Pelotas. Depois ele foi embora para Campinas, em São Paulo. No lugar dele veio Joaquim Ferreira de Melo, que está enterrado à nossa direita. Aqui é os restos mais pessoas. Mas foi enterrado aqui? Não. Esse complexo aqui ele foi construído a partir depois de 1950. Aqui só estão os restos mortais dele. Ele foi enterrado lá no Fragata. Por isso que ele tem uma lápide. E à nossa esquerda, sim, aqui já foi enterrado Dom Antônio Zátera. Aqui dentro da cripta a gente tem uma imagem de São Francisco, tá? É uma réplica. Essa imagem aqui é a que sai na procissão. Até uns 30 anos atrás a imagem que sai na procissão é a imagem que está lá no altar. Mas era uma função para tirar a imagem de lá, tinha que acionar os bombeiros, porque é um lugar muito alto. Então foi pedido uma réplica para fazer a procissão e a imagem principal não sai de lá. O nosso meio é Cristo Redentor, ali em cima daquele cômodo vermelho, na minha direita, Nossa Senhora da Conceição, uma imagem portuguesa, ela é datada de 1860, chegou na catedral, uma peça bem importante para nós também. Aqui nos fundos também na catedral a gente teria, aqui hoje é uma praça, tá? Foi um dos primeiros cemitérios de Pelotas, há muitos anos atrás. Depois daqui ele foi lá para baixo na Santa Cruz e aí ele foi indo, mudando de lugar, mas aqui foi um dos primeiros cemitérios, aqui nos fundos dessa praça. Agora a gente vai conhecer o Salão São José, onde é feitos os almoços, as festividades, e tem umas curiosidades bem legais lá em cima. Aqui o Salão São José, ele passou por restauro, tá? Aqui ele tinha, todos nesses nichos era com armários, e quando foi tirado esse armário desse nicho aqui, se descobriu todos esses desenhos, essa perspectiva desse painel. A gente já chamou várias pessoas e ninguém conseguiu ainda nos dizer quem desenhou, quem fez. Tem uma irmã que hoje é viva ainda, a irmã Terezinha, tá? O pai dela foi um dos construtores na época da reforma da catedral. A gente trouxe ela aqui, ela não conseguiu achar nenhum traço do pai dela dentro desse desenho. Bom, aqui a gente está na capela do Nosso Senhor dos Passos, tá? A história dele também é bem interessante. A família Lousada veio de Portugal visitar os seus parentes aqui em Pelotas, 1840, 1850. E eles tinham feito uma promessa, se eles viessem ao Brasil, ao Pelotas, e retornassem em segurança, que eles iriam fazer uma doação da imagem do Nosso Senhor dos Passos para a catedral. Aqui a gente está entrando na Torre Norte, tá? Hoje a gente está meio bagunçadinho assim, porque a gente está passando por restauros, então a gente tem pouco espaço e a gente está usando esse espaço para guardar alguns materiais, tá?
São dois pontos importantes que tem aqui. Aqui a gente tem os restos mortais do Visconde de Jaguari. O Visconde de Jaguari foi um dos maiores benfeitores na construção da catedral, tá? E no seu testamento ele pediu que ele queria que os restos mortais dele permanecessem na torre. As pessoas sempre dizem, mas então ele está enterrado aí na parede? Não, ele foi enterrado e depois de um passar do tempo, os restos mortais dele vieram a fazer parte da catedral. E também aqui na parede a gente tem os restos mortais do vigário Antônio da Costa Guimarães, que foi que compôs o hino de São Francisco. Nessa torre norte também está situado os 3 sinos. Hoje nessa visita a gente vai subir lá, mas no dia a dia com as pessoas a gente não pode subir, porque aqui ainda é de 1850, então a gente não tem uma segurança ideal para os visitantes. Aqui Torre Norte, a população em geral não tem acesso ainda, depois do restauro feito, a gente vai conseguir trazer a população aqui. Aqui a gente tem 3 sinos, sino grande, sino médio e sino pequeno. O sino grande ele chegou aqui em 1870, ele veio de Varsóvia, tá? Ele foi refundido em 1983. Depois a gente tem o sino médio, 1988, e o pequeno não tem datação desse sino ainda, a gente não conseguiu achar no histórico da catedral. Aqui a gente pode ter uma imagem um pouco melhor das torres, do telhado, da cúpula. Antigamente tocava as orquestras, os músicos para missa, casamento. Hoje não se usa mais o coro por causa dos acessos, né? Toda essa parte musical é lá embaixo, mas aqui as pessoas podem ficar mais pertinho das pinturas do Aldo Locatelli e do Emílio Cessa. Esse é um ponto bem importante, assim, que as pessoas também ficam muito impactadas, né? Por estar, primeiro elas visualizam as pinturas lá embaixo, quando chega aqui em cima elas ficam bem pertinho, então tem uma emoção maior, assim, de pertencimento ao patrimônio, né? Aqui é outro ponto interessante da catedral, onde as pessoas visitam, é a sacada que dá para a praça, né? As pessoas conseguem ter uma visão melhor do ambiente da rua, é um lugar bem interessante para as pessoas unirem o patrimônio da catedral com a cidade de Pelotas, nessa visão aqui. Aqui é a Torre Sul, é onde a gente vai passar por um restauro. A próxima etapa do restauro vai ser a Torre Sul. E aí a gente vai entrando aqui agora. Aqui a gente está guardado todo o objeto que a gente não usa na igreja, a gente chama como se fosse uma reserva técnica. Claro que não é uma reserva técnica como exige um museu, né? Mas a gente está caminhando para isso. Por enquanto a gente está com os objetos todos guardados, já estão todos catalogados, mas a gente falta ainda fazer toda uma estrutura de reserva técnica. Com o restauro da torre, a gente vai aqui embaixo ter esse espaço como uma reserva técnica efetiva mesmo da catedral. Essa é a Nossa Senhora de Assunção, aquela que eu falei lá embaixo, que faz parte daquele altar onde está Santa Rita e está Nossa Senhora Adormecida. Essa é a imagem da Nossa Senhora de Assunção. Nossa Senhora das Cabeças é uma curiosidade sim, importante também. Ela foi doada para a catedral, ela estava lá embaixo. Você pode observar esse busto aqui. Se vocês forem no Teatro Guarani, vocês vão ver que tem o busto no Teatro Guarani, é o mesmo rosto que tem aqui nessa senhora. Foi doado pela família deles na época, foi uma promessa que se eles se curassem de uma doença, que eles iam fazer uma doação de Nossa Senhora das Cabeças para a catedral. Relato das pessoas que conviviam na época, quando ela estava lá dentro da igreja, que ela era muito devota, assim, as pessoas traziam várias cabeças de gesso, mas com o tempo ela foi se degradando e ela teve que ser recolhida para reserva técnica.
Agora, subindo as escadas, a gente vai continuar subindo na Torre Sul, que é onde vai passar por um restauro. Você pode acompanhar que ela está precisando muito, né, dessa intervenção. Aqui você pode notar o madeiramento ainda, ele é todo falquejado no machado, não tem como hoje a madeira lisinha, toda trabalhadinha. Aqui não, aqui você pode ver que ele tem todos os vestígios de antigamente ainda. Esse aqui ainda é do tempo de 1850, 55. Aqui é a Torre Sul, é a que vai passar para o restauro agora, daqui a uns dias, já começa, desde lá da pontinha do para-raio, passando por todos os ladrilhos, limpeza, restauração do cimento penteado, vai ficar toda, até chegar lá embaixo no batistério. Bom, aqui a gente finaliza a nossa visita na Catedral, espero que vocês tenham gostado da nossa visita. Para nós, para mim em particular, que sou museólogo, é muito importante esse trabalho que a gente está desenvolvendo dentro da Catedral, trazendo essa perspectiva, esse outro olhar para as pessoas, né, de conhecimento, de pertencimento histórico, cultural, porque quando eu cheguei aqui em 2014, 2015, a gente não tinha, as pessoas passavam na porta, simplesmente entravam para rezar e não conseguiam aglutinar essa ideia de patrimônio cultural, de pertencimento para a cidade. Então, para nós é muito importante esse trabalho que a gente está desenvolvendo e o feedback que é trazido das pessoas, né? Quando visitam, retornam, trazem parentes, trazem avó, pessoas que só passavam na frente e nunca tinham entrado, achavam que tinha que entrar aqui só para rezar ou para pedir uma bênção, né? Então eles entram aqui com outro olhar e saem daqui muito felizes, e para nós também é uma felicidade enorme poder estar contribuindo com a cidade nesse sentido de trazer o pelotense para dentro da catedral e trazendo eles para essa visão de pertencimento cultural.